Ele já desvendou algumas mágicas da cozinha, apresentando truques e curiosidades da gastronomia. Formou-se em engenharia química e economia, mas foi entre as panelas e os fogões que construiu a sua carreira. Ele comanda há mais de 10 anos no Rio de Janeiro a tradicional Confeitaria Colombo. No programa de hoje, nós vamos bater um papo com o chefe Renato Freire. Entre nós. Renato, é um prazer recebê-lo aqui entre nós. E bem, há 10 anos você já é chefe de cozinha da quase mais que centenária Confeitaria Colombo. Como é que surgiu a oportunidade de trabalhar lá? Olha, a oportunidade surgiu quando eu estava fora do Rio. Eu já tinha morado aqui na década de 80 inteiro. Passei uma temporada longa fora do Brasil. Voltei para trabalhar em São Paulo e foi quando eles me convidaram para vir a Colombo. Na realidade, eu vim ao Rio de Janeiro com a convite do Dânio Braga, que estava dando consultoria no local, mas na época ele não me disse onde seria. Ele falou: você vem para o Rio, eu quero te levar, vamos almoçar lá na Colombo, depois eu quero te levar, que eu tenho uma proposta para fazer de trabalho. Aí eu fui para a Colombo e eu já conhecia a casa, mas fazia 10 anos que eu não ia. No início eu fiquei um pouco chocado, assim, que ela estava quase toda apagada, o movimento muito pequeno. E depois do almoço, ele falou: é para dar uma conta disso aqui, o que você acha? Quase que a sorte que eu estava sentado na hora, porque eu já conhecia a Colombo, era fã da Colombo, mas ela, naquela época, passava um momento muito difícil. E ele tinha me falado que já tinha convidado outros chefes, que todo mundo, ninguém estava querendo a responsabilidade de assumir. Então eu tomei aquilo como um desafio pessoal, né? E comecei a trabalhar lá logo uns dias depois, daqui um mês vai completar 13 anos. E sempre foi cada dia melhor, porque o lugar é magnífico e realmente estava precisando de alguém que cuidasse, que voltasse um pouco a estudar um pouco a tradição da casa, ver o que ela tinha de mais importante. E esse trabalho está sendo feito até hoje ainda, como eu disse, não foi um trabalho ainda pronto, porque é uma casa muito grande, muito antiga, tem muita história e tem muita coisa para ser feita ainda, mas a cada dia que passa a gente está subindo um degrau. Isso tem sido muito gratificante, me sinto muito feliz de estar lá na Colombo. Agora, como você mesmo falou, é uma confeitaria super tradicional, tem mais de um século de existência. Pessoas ilustres já passaram por lá, como a Rainha Elizabeth, e ainda mais os visitantes assíduos, como Getúlio Vargas, Rui Barbosa, Chiquinha Gonzaga. É muita responsabilidade, não é? Eu terminei agora há pouco tempo um livro sobre a história da Colombo e eu já estava lá há 8 ou 9 anos, né, que esse livro já tem uns anos que está sendo feito. E se eu soubesse de toda a história antes de eu entrar, eu não teria aceitado, porque realmente a responsabilidade é muito grande. A Colombo foi um local que durante décadas, né, foi o mais importante serviço de banquete do Brasil. Lá atendeu, a gente atende hoje a 1 milhão de pessoas ano, que a gente fala assim, as pessoas até assustam, mas é um cargo de muita responsabilidade. Primeiro que quando as pessoas chegam lá, já chegam na expectativa como se fosse o melhor lugar que elas já estiveram na vida. Então isso já é uma desvantagem para a gente, que a gente tenta suprir. Mas agora, por outro lado, é um local maravilhoso, cheio de história, que alguém tinha que assumir, né? De tentar reerguer aquele espaço. E realmente hoje a gente está conseguindo e a casa está indo muito super bem. Você lançou o livro Confeitaria Colombo, Sabores da Cidade, que conta um pouquinho da tradição gastronômica da própria confeitaria, não é isso? Falando, a Colombo surgiu no início como uma casa com confeitaria, com fábrica de salgado, com restaurante, serviço de banquete, refinaria de açúcar e um comércio. Então ela já cresceu, já nasceu grande. 4 anos depois, a Colombo já tinha fazendas para produzir a própria marmelo, a própria goiaba, tudo era feito, a Colombo tinha fazendas próprias para abastecer a casa. Porque é o seguinte, na Colombo o Lebrão sempre falava, só o que tiver de melhor. A Colombo, então, foi sempre muito exigente em relação à matéria-prima, qualquer coisa que ela trabalhasse. Então, era um nível de exigência muito grande. Então, nesse caso, você consegue fazer as coisas de uma maneira que seja permanente, tá certo? E essas histórias sempre estão entrelaçadas
eu sempre busquei pegar um pouco disso, né, para aplicar no mundo atual. Todas essas histórias estão nesses livros. Foi muito difícil organizar esse livro? Todas não, algumas histórias, porque são tantas histórias que daria algumas enciclopédias, na realidade são algumas enciclopédias. Mas ali está concentrado uma boa parte disso, ainda mais que tem uma interface entre a história da Colômbia e a história do Rio de Janeiro, que foi um momento que o Rio de Janeiro vivia um momento efervescente, que o Rio de Janeiro estava sendo reconstruído, estava virando uma cidade como se fosse uma Paris, né, do hemisfério sul, e isso refletia na gastronomia também. Na época, tudo era em francês, a gastronomia francesa era dominante, e existia tem até um escritor que falava muito que existe dois tipos de comida, a comida que se come e a comida que você fala que come. A primeira come-se em português, a segunda come em francês, tá certo? Ninguém vai falar um picadinho com vinho, vai falar um bife bourguignon, tá certo? É muito mais chique, é muito mais elegante. Então, essa conotação francesa durou durante muitos anos. Nessas partes desses banquetes que a Colombo fazia, o primeiro cardápio em português vai aparecer já no governo, na República Nova, Getúlio Vargas, no Estado Novo. Então, isso foi depois de 50 anos. Então, ninguém, mesmo nas casas, falava-se em francês, na hora da comida era tudo em francês. Então, a influência francesa foi muito grande. Chefe, aqui no estúdio a gente tem alguns alunos de gastronomia, como já é de praxe, a gente traz eles aqui para poderem fazer algumas perguntas para o senhor. Então, vamos às perguntas da plateia. Boa noite, meu nome é Tiago Mourão. Gostaria de saber, trabalhando num estabelecimento mais de 100 anos no mercado, qual é a maior dificuldade com relação ao cardápio? Vocês trabalham com receitas que são tradicionais e têm liberdade para poder incrementar, alterar as receitas? Como funciona isso? Tiago, é o seguinte, quando eu cheguei na Colombo, uma das coisas que eu conversei com os donos foi o seguinte: o maior patrimônio da casa é a tradição, tá certo? Você só tem tradição se você tem anos no mercado, tá certo? Você não consegue comprar a tradição. Mas só a tradição seria suficiente? Essa era uma pergunta. Então, infelizmente, no Brasil, a memória em relação à gastronomia sempre foi muito relegada ao segundo plano. Eu falo disso porque eu já fiz uma pesquisa no Itamaraty a respeito da história dos banquetes brasileiros. Isso eu fiz na década de 80. Quando eu fui lá, o cara falou: por que você quer saber que as pessoas comiam? Eu falei: mas eu acho tão importante como saber que documento da guerra ou do tal. Isso é história, tá certo? Mas na época ninguém tinha essa visão. E lá que eu descobri que a Colombo tinha sido o grande lugar que oferecia esses banquetes. Então, a importância de você manter a tradição, porque isso é uma coisa muito arraigada que está na memória das pessoas. Agora, nós não podemos também estar no século XXI só fazendo receitas de antigamente. Mas na Colombo, eu procurei ter como política não correr atrás de modismo. As modas vão e voltam, a confeitaria vai estar lá. Então, a gente está pulando essa onda de ceviche, onda de pop cake, cupcake, que são produtos que a cada 3 meses já mudou, agora já é outro tipo de modismo. Então, a gente procura estar sempre ligado na tradição e sempre que criar alguma coisa baseado no tradicional. No próximo bloco, nós vamos continuar o nosso papo aqui com o chefe Renato Freire e vamos descobrir alguns fingimentos e truques da cozinha. Não saia daí que no próximo bloco a gente já volta. Estamos de volta com Entre Nós e hoje nós estamos recebendo o chefe Renato Freire, que é chefe da histórica confeitaria Colombo, e também com a presença da professora Alejandra Faundes, que é professora aqui da Uniswan e que vai me ajudar com umas perguntas técnicas, sempre aqui me ajudando, né, professora? Claro, né? Com prazer. Bom, Renato, você estava falando um pouquinho sobre as suas experiências na confeitaria Colombo no último bloco. Você trouxe inovações para Colombo, mas também voltou um pouco no passado para trazer uns pratos tradicionais da própria Colombo, Sim. não é? Como é que foi essa pesquisa e o que você trouxe de novidade? Essa pesquisa foi feita baseada em alguns arquivos que tinham, dos poucos arquivos que sobraram, né, como eu já tinha alertado, dava-se muito pouca importância a guardar esses livros de receita, os cardápios.
Então, muita pesquisa foi feita junto a antigos consumidores, antigos clientes de Colombo, que vinham e eu sempre perguntava o que eles comiam, fazia uma receita, mostrava para eles se era igual. Alguns funcionários antigos e muitos também nos cardápios que a Colombo tinha, mas que não ficaram a receita, mas eles foram buscar nos livros clássicos franceses ou nos livros de doceria portuguesa a receita que usava-se na época, né? Então, foi feita uma pesquisa nessa parte histórica e dentro dessa pesquisa aí que surgiu de criar novidades, mas sempre relacionado a esses produtos e também damos agora começando a dar uma vertente um pouco mais abrasileirada também, porque o Colombo sempre foi muito uma parte mais ligada à confeitaria francesa e à doceria portuguesa, e agora nós estamos começando de uma linha um pouco mais abrasileirada também. Porque nós estamos no Brasil falando, infelizmente, a gente está sempre muito preocupado com o que vem lá de fora, o que é lá de fora, e estamos esquecendo de estudar o que tem aqui dentro. Né? Eu percebo, chefe, que você é muito ligado a essa pesquisa, acabou de falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria que reforçasse mais um pouco essa ideia sobre a importância da pesquisa. Você é autodidata, caiu no mundo da gastronomia, mas também tem uma linha que é muito importante, né? Que você é formado em química, Sim, né? Engenharia química. Engenharia química e em economia. Se a gente for analisar, as duas vertentes, né, são importantes na gastronomia também, principalmente quando você lidera uma equipe. Sim, ainda mais numa equipe como a da Colombo, porque lá, além de você... A química ajuda muito em você prever resultados na cozinha, né? Você vê mais do que nunca... Hoje se fala a culinária, a gastronomia molecular, culinária molecular. Como uma ferramenta também, né, para auxiliar. Falando. E onde você trabalha? A química, na cozinha é pura química. Você vai trabalhar com temperaturas, com ponto de coagulação, com acidez, com pH, tá certo? Então é a química aplicada assim, de uma maneira corriqueira. As pessoas falam assim, mas como você deixou a engenharia química para virar cozinha? Eu não deixei a engenharia química, eu trabalho muito mais química hoje que eu trabalhava quando eu estava no escritório de consultoria. Tá certo? Então a química é muito importante e numa casa como o Colombo, se você entende um pouco de economia, é fundamental, porque é gerir uma equipe muito grande, você tem que ter um conhecimento, né, de custos acima de um lugar normal. Mas eu acho que para qualquer cozinheiro é importante você buscar esse conhecimento. O senhor falou aí de uma equipe grande, né? O senhor tem mais de 70 pessoas na equipe da Colombo, não é isso? A professora Alejandra estava me falando, inclusive, que a gente tem 4 linhas diferentes na Colombo. Não é? Tem quatro linhas diferentes de vertentes de gastronômicas, né? Sim, como é que funciona isso? Administrar 70 pessoas? Não, é muito difícil. E falando além do mais, lá no Colombo, o que é muito difícil é a nossa logística. Porque como é um prédio antigo, por exemplo, a área de produção fica 4, 5 andares acima da área de consumo. Tudo desce por pequenos elevadores de monta-carga, tá certo? Então você já tem que criar um tipo de serviço que vai se adaptar a isso. Então por isso que nosso principal restaurante, nós trabalhamos com serviço de buffet. É impossível para a gente, num lugar que cabe 300 pessoas, um prato sair da cozinha até chegar à mesa do cliente, andar 500 metros, tá certo? Nem se a gente tivesse velocista e conseguir chegar com a comida quente no prato. Então por isso que nós trabalhamos com mais de esse buffet. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma parte embaixo que trabalha com um à la carte de lanches rápidos, tem um outro com pratos executivos e tem um outro com buffet de sopa. Então, a dificuldade maior nossa é fazer o produto e fazer com que esse produto chegue bem ao cliente, mesmo sendo horas depois, porque nós trabalhamos de 9 da manhã às 8 da noite. Nós temos ainda dificuldade pelo seguinte, nossos balcões são tombados como patrimônio. Por um lado é ótimo, porque são lindos, agora por outro lado é muito difícil, porque, por exemplo, a refrigeração nunca é suficiente para você trabalhar com alguma linha de produto. Então nós temos que trabalhar com produtos que vão atender aquele tipo de refrigeração. Então nós temos diversas amarras que acabam atrapalhando. Mas ao mesmo tempo obriga a gente pesquisar e saber como contornar essa situação, porque as pessoas estão lá, a pessoa está batendo na porta e quer entrar lá, nós temos que se vir de alguma maneira. Então, se vira, né? E nós nos viramos. Agora, saindo um pouquinho da Colombo, o senhor também falou do livro que saiu agora da Colombo, da própria confeitaria, mas também tem um outro livro que o senhor trouxe pra gente aqui, que é o Mágica na Cozinha. Sim. Que desmistifica algumas mágicas que a gente imagina da cozinha. Né? Exatamente, são curiosidades, substituindo até produtos que deveriam ser caros, que são caros,
por produtos um pouquinho mais baratos e que têm texturas e sabores semelhantes. Certo. Como é que surgiu a ideia dessas substituições, disso tudo? O livro basicamente é contar, né, um pouquinho de mostrar o que são os produtos genuínos, que nesse livro são 120 verbetes. Começa lá desde o acedobação, como eu falei, o açafrão, que é um produto também que sofre muita fraude, imitação, tá certo? Até o zabaione, que é letras Z. Então, como você preparar, às vezes, um tipo de produtos, por exemplo, um chantilly, você fazer um chantilly que não seja com creme de leite, tá certo? Ou mesmo fazer um creme de leite sem ter creme de leite, tá certo? Então, eu conto um pouco sobre o que é o produto de verdadeiro, da maneira que ele foi desenvolvido, e depois tem umas receitas como você vai substituí-lo. Então tem receita muito simples, fazer um curau de milho verde que é feito com abóbora e canela, mas tem a cara de curau, o gosto de curau, textura de curau. Muito E útil tudo para os alunos também. Sim, muito útil para a pessoa no dia a dia em casa. Se você não tem isso, faça com aquilo, tá certo? Então é um livro que não é... As pessoas acham, imaginam, não é um livro que vai fazer um cara do restaurante vender um gato por leve. É um livro que vai mostrar que tem muita coisa que existe na gastronomia, que nós estamos achando que é um produto genuíno, original, na realidade é uma cópia. Porque tem muitas das cópias que foram incorporadas, como é o caso da margarina. A margarina foi criada como um substituto da manteiga. Hoje se fala em margarina como se fosse uma manteiga, na realidade, mas foi um substituto que teve em países que era proibido adicionar corante na margarina para ela não parecer com manteiga, tá certo? No Canadá, até 2 anos atrás, a margarina era totalmente branca, como se fosse uma banha. E agora, isso gerou o quê? Quando a margarina ficou igual à manteiga, as pessoas misturavam as duas, mas aí é fraude, aí é crime, e no livro não trata disso, trata explicando exatamente como você descobrir esses dados. A ideia do livro é mostrar possibilidades, Exatamente. não como enganar, né? Exatamente. Bom, então no próximo bloco, o chefe Renato Freire vai preparar aí um prato para nós. A gente já volta. O Entre Nós está de volta e eu e a professora Alejandra estamos recebendo o chefe Renato Freire, que é chefe de cozinha da confeitaria Colombo. E depois da gente falar da confeitaria, de truques da cozinha, chegou a hora de colocar na prática a gastronomia, não é isso, chefe? Exatamente. E o senhor vai preparar aqui um prato que é o telhas tricolores de polvilho, não é isso? Na realidade, como eu estava falando dessa importância de a gente valorizar o produto brasileiro, então vamos fazer aqui um biscoito de polvilho, só com uma apresentação um pouco diferente, e vou mostrar para vocês a possibilidade que existe de você criar em cima disso. Nós vamos fazer uma massa básica e depois nós vamos misturar outros ingredientes. Nós vamos ter uma misturada com um purê de fungo, uma outra com tomate seco, ou podia ser hoje tomate, outra com cúrcuma, que esse é o pozinho amarelo que vai dar uma sensação interessante que eu quero mostrar para vocês. Mas é como se fosse uma tela em branco, a massa básica. Aí você coloca ingredientes, coloca cores, que vai ficar uma coisa muito interessante, e o formato que eu quero mostrar para vocês é um pouquinho diferente do biscoito que nós estamos acostumados. Vou preparar uma aqui com vocês agora. Vou fazer uma pasta de fungo seco, que vai acrescentar cor e sabor diferente naquela massa básica, ok? Então nós temos aqui já essa com fungo, vou fazer uma aqui com cúrcuma, que é aquela raiz chamada também de açafrão da terra, que de açafrão só tem um pouco um tom do amarelo, o cheiro, o aroma é completamente diferente. O açafrão verdadeiro é alaranjado, ele ainda mais tem um gosto muito mais puxado para o gosto marinho do que esse aqui que é mais terroso. E a coloração é bem bonita, né? Deve ser muito bonita, chama bastante atenção.
essa massa agora, uma massa amarela. E essa aqui? Essa coisa, agora vamos fazer uma outra. É um contraste bem grande, né? Essa outra aqui juntando o polpa de tomate seco. Mas pode ser com azeitona preta, batida, qualquer purê que tenha cor e seja saboroso, vai dar certo aqui. Uma páprica. O pimentão batido, né, vermelho. Pimentão amarelo, ai, muito bom, chefe. Então aqui eu abro um mundo de possibilidade em relação a Ótima receita, hein? sabores e cores. Então aqui essa receita é para pensar, para vocês refletir e mudar. Exercitar a criatividade, né, chefe? Exatamente. E o cheiro também daqui tá... É, A cada ingrediente que entra é um cheiro diferente. Então agora nós estamos com as 3 massas prontas, então nós vamos agora montar. Muito bom. E vai pro forno. Então tá pronto, né, chefe? Então agora estamos aqui com a nossa telha, o nome já, o próprio diz que já parece uma telhazinha, é fininho, tá certo? É um produto tipicamente, né, brasileiro, derivado da mandioca, do polvilho, e que abre uma possibilidade, diversas possibilidades de fazer a utilização. E pode tanto ter servido dessa maneira como acompanhar um aperitivo com uma pasta, pode ser moldado até inclusive para decorar um prato, se você espetar isso aqui num purê, colocar, fica muito bonito. Pode variar a cor, como nós mostramos, esse aqui é amarelo, podia ter risco de fungo por cima, então abre um leque, né, de variações e pode ficar branquinho, como nós fizemos só na massa branca e colocar alguma coisa, e pode fazer inclusive ele doce. Ao invés de colocar isso, de colocar aquele sal, colocava um pouco mais de açúcar, coco ralado por cima, pinga de chocolate, então abre um campo novo para o nosso biscoito de polvilho, tá certo? Que é só uma variação, mas que dá possibilidades infinitas, né? Também daqui a pouco. Sai, agora o mais importante, que é importantíssimo, fundamental e crucial em comida, tem que ser deliciosa. Hoje se fala muito, molecular, o prato interessante, é instigante, não sei o quê, mas ninguém fala, tá uma delícia. Fundamental que seja gostoso, quero que você experimente. Maravilha, chefe. Ok? E bom, e como nós estamos aqui entre alunos do curso de gastronomia, qual é a dica que o senhor, enquanto chefe, toda essa bagagem e experiência, pode dar para esses alunos que estão começando agora? Então, a dica é suar muito, trabalhar muito, porque é um trabalho muito exaustivo, mas é um trabalho com uma paixão. É um trabalho que você tem um controle de tudo. Por exemplo, começamos a fazer ali aquela massa, aqui está o produto pronto. Às vezes você trabalha num lugar, você é um advogado que dá um palpite num projeto que depois vai ficar pronto, chega lá, você nem vê seu trabalho, às vezes você passa uma vida, uma carreira inteira, nunca viu seu trabalho feito. Isso aqui você consegue do começo ao fim. E você consegue levar felicidade para as pessoas, tá certo? Eu, às vezes, fico lá no balcão da Colombo, as pessoas, quero provar isso. Eu falo assim, experimenta esse doce aqui. Eu falo muito quindim no camisola. Não, mas eu estava querendo comer. Eu falo, então, se ele come esse, se você não gostar, eu te dou o outro. Mas se eu mentir que eu gostei, eu falei, não, tua cara não vai mentir. A tua aparência não dá. Claro, e falando, e nós temos isso, a possibilidade de levar saúde e levar alegria para as pessoas. Então, a nossa profissão é bendita, tá? Ame isso que estão fazendo. Se você ama, você vai fazer bem e todo mundo vai gostar do que você faz, ok? Fica aí a dica do chefe, né? Chefe. Obrigado. Chefe Renato Freire, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer recebê-lo aqui entre nós. O prazer foi meu falar com toda essa turma, com a professora aqui. Eu acho que é fundamental, eu gosto muito desse intercâmbio, eu estou nessa área porque amo de paixão e falando, e todo mundo que ama isso de paixão, quer que as pessoas também Dividir, né? Junto com isso, né, formar um grupo, eu acho que é bacana, gostei muito de ter vindo. Já tem bastante estagiários lá da Uniswan, agora inclusive foram profissionais, tem o Gabriel que está aqui, o Felipe que está lá na
E espero no próximo semestre também ter mais alguém de vocês lá, tá bom? Tomara. Professora, eu queria também agradecer a participação da senhora. Muito obrigado por ter me ajudado. Hoje eu até... Então tá bom, professora. Muito obrigado. Eu queria agradecer também a plateia por ter participado e avisar para todo mundo que vocês podem acessar esse e outros programas do Centro de TV no site da TV Uniswan, que é tv.uniswan.edu.br. A gente se vê num próximo Entre Nós. Até lá. Tchau, tchau.